Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 12. Vamos dar continuidade à exposição da epístola de Paulo aos Romanos nesta manhã. Ainda estamos no capítulo de número 12. E nesta manhã nós vamos ler novamente os versículos de número 9 até o versículo de número 16, mas nos concentraremos na exposição dos versículos 11 e 12. Então, Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 9 ao versículo de número 16. Assim diz o Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Mais uma vez te suplicamos que fale aos nossos corações. Perdoa as nossas transgressões e nos edifica, Senhor, com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo inicia esse segundo bloco aqui do capítulo de número 12, através de uma impactante asserção acerca do amor e da conduta do cristão. Nós vimos que, de acordo com o apóstolo de Jesus Cristo, que escreve sob inspiração do Espírito Santo, o cristão deve amar de uma forma sincera a Deus e também ao seu próximo, ou seja, amar sem fingimento, amar de forma autêntica. E percebam que esse amor não se trata de um mero sentimento cativo à sensibilidade humana, mas se trata de uma atitude que todo cristão deve ter, que glorifica o Deus triuno. E por que isso, irmãos? Porque a vida cristã nos é apresentada como uma vida útil e necessária, sendo obrigatoriamente vivida por amor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vivida, irmãos, de maneira ativa, não só em benefício ou em função do que lhe é próprio, mas também em prol dos irmãos, do nosso próximo, nem sempre daqueles que são bons, mas também em prol daqueles que se revelam ingratos e indignos. Observem, meus queridos, que jamais eu e vocês estaremos aptos a viver nesse nível tão elevado de conduta, se não formos antes instados por Cristo, se não formos antes constrangidos por seu amor e por sua graça, a diligentemente nos desprender de toda a nossa indolência. Percebam, portanto, meus irmãos, que é a essa conduta de vida que Paulo vai nos chamar a expressar aqui. A conduta que decorre de forma lógica, meus irmãos, da dedicação e do domínio de nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Deus, como culto racional. Note que é exatamente esse o procedimento preconizado pelo Senhor Jesus em suas palavras, no seu ensino e principalmente em seus atos, o qual ele classificou como o segundo grande mandamento. E Paulo vai então expressar
formidavelmente na ordenança, lá no versículo 10, ao dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que Paulo fala isso? Meus irmãos, ele fala isso porque todo cristão foi chamado por Deus para refletir o caráter e a conduta do seu Senhor, sendo também exemplos de graça, misericórdia e amor. E sendo assim, depois de haver falado acerca da sinceridade, acerca do discernimento, da afeição, da honra, agora o apóstolo Paulo, vejam aí no texto, fala também do entusiasmo, da paciência, da generosidade, da hospitalidade, da boa vontade, da simpatia, da harmonia e da humildade nos versículos que lemos ainda há pouco. Sendo assim, dando continuidade, irmãos, à série de exortações quanto à conduta dos crentes no exercício do amor, eu convido você a prosseguir com essa exposição a partir do versículo 11, que eu passo a ler novamente agora. Veja, Paulo diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O primeiro ponto do sermão dessa manhã é que amor sem dedicação não é amor. Serviço sem diligência não tem excelência. Observem que o apóstolo Paulo enfatiza nesse versículo a importância da disposição, a importância do entusiasmo que todo cristão deve ter naquilo que concerne a prática do evangelho, naquilo que diz respeito à religião. Veja, ele diz: no zelo não sejais remissos. A ideia de Paulo nessa primeira sentença é a de exortar os cristãos que estão ali em Roma a não serem inconsequentes, irmãos, a não agirem de maneira indiferente, com preguiça quanto ao zelo pela fé, uma vez que fomos feitos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Jesus Cristo da herança incorruptível. Logo, precisamos refletir o caráter de nosso Pai, refletir o caráter daquele que nos salvou, refletir o caráter daquele que nos transformou. Refletir o caráter de nosso Pai. Isso me lembra o que Paulo diz em Efésios 5, versículos 1 e 2. Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e entregando-se a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Veja, nós somos chamados a testemunhar essa herança que recebemos. Mas talvez você pergunte: como podemos testemunhar a essa herança em nós, o seu caráter, o seu amor, se agirmos então de forma displicente para com as coisas do reino? Se agirmos de modo preguiçoso naquilo que concerne ao que Deus nos outorgou? Se agirmos como se isso fosse indiferente para nós, ou não acrescentasse em nada às nossas vidas, ou que não glorificasse a Deus. Ora, meus irmãos, a religião cristã não é uma religião morta, apática, inerte, inativa. Pelo contrário, a nossa fé é vívida, ativa, reluzente. Portanto, todos nós que dizemos ser cristãos, não podemos esmorecer, não podemos demonstrar cansaço, fadiga em exercer a nossa fé, descontentamento, desmotivação. Pelo contrário, irmãos, nós deveríamos sempre estar contentes, nós deveríamos estar sempre satisfeitos e ávidos por demonstrar o amor que nos foi outorgado por Deus em Cristo.
e pelo Santo Espírito. Nós devemos ser ávidos para conhecer a esse Deus. Devemos estar alegres por andar em sua presença, contentes com sua graça outorgada e jubilosos pela salvação. Como diz Paulo, precisamos ser fervorosos de espírito. Meus irmãos, vejam, o apóstolo Paulo não fala isso, irmãos, procurando trazer beleza ao texto. Ele fala isso porque isso é necessário na minha vida e na vida de vocês. Ele nos exorta a vivermos de maneira contente e satisfeitos no Senhor, porque nossa carne, irmãos, é perenemente negligente. E é por isso que muitas vezes precisamos ser esporeados pela verdade, como asnos, em sua teimosia por seu dono. Percebam que não há outro corretivo mais eficaz para a nossa negligência. Ah, meus irmãos, e como essa geração tem sido negligente. Nunca vivemos em nosso país um momento tão importante para o Evangelho, como vivemos nesses últimos dias. Temos hoje maiores e melhores condições para exercer a nossa fé, que tiveram nossos pais no século passado. Você já parou para pensar nisso? Nós temos igrejas, escolas, seminários, universidades, livrarias, conferências, simpósios, temos espaço assegurado na mídia, escrita, falada, televisiva, temos espaço na internet. No entanto, na mesma proporção, nunca tivemos tantas pessoas vazias, descontentes, principalmente dentro das igrejas. Nunca tivemos tanta infidelidade, egoísmo, incredulidade, preguiça e desmotivação. Vivemos o tempo do gospel business, o tempo do evangelical entertainment, o tempo do comércio da fé. Sem ser afetuoso a trocadilhos, mas vivemos o período do faith food. Estamos vivendo nos tempos dos artistas gospel, acreditem, dos conferencistas da fé, dos cultos online, do sacramento delivery. Os dízimos e as ofertas já não são mais voluntários e nem são mais vistos como ofertas e sacrifícios pacíficos, como reconhecimento e gratidão a Deus, mas são tratados como uma assinatura mensal de um programa que lhe concede determinados direitos. Não é à toa que as igrejas estão sendo transformadas em casas de show. Vejam, já não há mais púlpito, já não há pia batismal, nem muito menos uma mesa para a ceia do Senhor, apontando para a centralidade da palavra e dos sacramentos. O que temos hoje são palcos com paredes pretas, jogos de luzes, gelo seco, bandas de músicas, orquestras, corais. Não há mais ministros do Evangelho, há palestrantes. Não há mais sermões, apenas mensagens de sucesso e vitória. O povo tem elegido palhaços para edificação.
Não há mais promessa de salvação e vida eterna em Cristo. Há somente a promessa da prosperidade e vitória, bênçãos e bens, dinheiro para você gozar o melhor dessa terra. É por isso, meus irmãos, que a cada dia que se passa, se torna mais e mais difícil oficiais comprometidos com o Evangelho. Homens zelosos com a palavra de Deus, fervorosos de espírito, constantes na fé, diligentes no serviço. Em nossa denominação, em específico, aqui em nosso estado, a maioria dos oficiais desconhece o seu próprio ofício. Não sabe o que fazer. E quando são informados, não querem fazer. Não sabem nem o que estão fazendo ali. Sequer leem a Bíblia, quiçá nossos símbolos de fé. São negligentes no servir. Não querem assumir compromissos. E só desejam servir se isso não lhes tomar muito do seu tempo. Ou melhor, quando não tiver mais nada importante para eles fazerem. E ainda assim acreditem, raros são os que têm disposição para fazer. A maioria, quando chamado, declina. Essa palavra se tornou mote nas reuniões conciliares. Quero indicar o irmão fulano, eu declino, viu? Eu declino. Pastores que nas reuniões no primeiro dia, em que se elege a mesa diretora de um presbitério ou de um sínodo, faltam e mentem descaradamente, ano após ano, para não se comprometerem com nada. E sabe o que é pior, irmãos? É que quando são eleitos, são indiferentes. É como se não tivessem sido. Ah, meus irmãos, nós nunca tivemos uma geração tão religiosa, ao mesmo tempo tão ignorante. Uma geração de crentes domingantes, é como eu chamo. Estão sempre cheios de coisas a fazer, envolvidos nos assuntos do seu dia a dia, para dedicar uma parte do seu tempo para orar e aprender das Escrituras durante a semana. São pessoas que vêm na igreja somente aos domingos, quando vêm. Entram e saem indiferentes. Não aproveitam a palavra, não a retêm, se duvidar, dormem durante o sermão. Vêm mais para rever os amigos do que para adorar a Deus, para cumprir um ritual, do que ser edificado. O ápice do dia, vejam, o ápice do dia, o momento mais importante do domingo para essa pessoa está nas conversas após o culto, nos restaurantes à noite, está no logo mais, para discutir os resultados da partida de futebol, porque durante o culto eles estão nas redes sociais, achando que ninguém está vendo. Eles estão vendo vídeos no YouTube, ou acompanhando online as partidas dos seus times. Não tem compromisso, nem querem ter, não tem temor, não amam ao Senhor. Pois que amor é esse que é incapaz de fazê-lo dedicar parte do seu tempo para ouvir a voz do seu amado? Que amor é esse que não se deleita, não se agrada daquilo que o seu Deus tem a lhe dizer? Que não se empolga em louvar o seu santo nome? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Não, irmãos. Eu vos digo, o nome disso não é amor. Escute, eu falo nessa manhã a você que tem vivido exatamente assim.
E eu afirmo a você, você não ama a Cristo. Você ama você mesmo. O que você faz é querer se aproveitar da graça e da misericórdia de Deus, mentindo a si mesmo, chamando esse sentimento egoísta que você tem de amor a Deus. Eu lhe digo, você não ama. E sabe por que você não ama? Porque o amor dele não está em você. É por isso que você sente prazer com o que acontece no mundo, mas não com o que acontece aqui. É por isso que você não sente prazer, o mesmo prazer que outros irmãos aqui sentem. É por isso que você não consegue ter prazer em louvar ao Senhor, e não se alegra por ouvi-lo. Na verdade, isso tudo é enfadonho e cansativo para você, não é mesmo? Pare de mentir a si mesmo. Deixe de falar que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama Jesus Cristo. Você não ama. É por isso que você é remisso. É por isso que você é apático e não quer servir. É porque não há amor em você. Não o amor de Deus. Porém, hoje é dia de mudança. É dia de arrependimento. É dia de salvação. Ah, pobre alma nécia, sacie-se hoje do pão da vida, beba da fonte de águas vivas nesta manhã. Receba as novas vestes para cobrir sua nudez. Receba o bálsamo que desce da cruz no sangue de Jesus Cristo e tenha as suas feridas saradas nessa manhã. Encontre nele a fonte do mais puro amor e deleite-se em sua graça. Se assim procederes, ó pobre alma, verás a recompensa do justo. Se assim procederes, acharás descanso pleno e gozo eterno no Salvador. Você verá que não há nada em todo o universo que possa ser mais desejável e amável do que Jesus Cristo. Faça isso hoje. Como disse o puritano John Flavel, não se envergonhe mais de nada, a não ser do pecado, e dentre outros pecados, envergonhe-se especialmente deste pecado, que você não tenha mais amor por ele, que é totalmente desejável. E assim, atente então para a próxima exortação que Paulo diz no versículo 12. Veja, ele diz aí, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ora, meus irmãos, tendo enfatizado a alegria, tendo enfatizado o entusiasmo e a diligência, no versículo anterior, Paulo agora exorta os cristãos, também quanto à esperança, a perseverança e principalmente, veja aí, a paciência. E assim então nós chegamos no segundo ponto do sermão dessa manhã. Os cristãos devem alegrar-se com esperança em Cristo. E que esperança é essa que Paulo fala aqui? Veja, a esperança que Paulo fala aqui está relacionada à ardente expectativa da segunda vinda do bom Salvador. Observem que, nesse sentido, o cristão jamais deve ter seu horizonte limitado por aquilo que é visível e temporal nesta era. Paulo falou disso exatamente lá no versículo de número 2.
O cristão não pode se conformar às coisas deste tempo, mas ele precisa renovar a sua mente conforme a mente de Cristo, para que assim possa então experimentar da boa e agradável vontade de Deus. Veja, a salvação que possuímos agora, meus irmãos, está condicionada de tal modo a essa esperança, que sem ela, veja, o caráter da salvação é então negado, como disse o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, versículo 24, a qual ele diz, porque na esperança fomos salvos. E essa esperança é a expectação da glória de Deus, envolvendo em si uma bem-aventurança imaculada e final para o crente. Essa esperança, uma vez concretizada, percebam, irmãos, será um dia glorioso, porque será o dia da separação e não da mistura de bem e mal. Será o dia da separação e não de mistura de alegria e tristeza. Por isso o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos. No entanto, devemos considerar que a esperança mensurada aqui por Paulo não é o objeto do regozijo, mas sim a causa. Ou melhor, o fundamento. O meio pelo qual nos regozijamos. A esperança para nós é uma fonte de gozo perene. É através dela que nós então nutrimos paciência para suportar as muitas aflições, às quais constantemente nós somos submetidos, aguardando pelo dia em que o Senhor revelará quem são seus filhos e enxugará todas as lágrimas. Veja, é por isso, meus irmãos, que a nossa alegria não pode depender das coisas deste século. O nosso regozijo não pode estar alicerçado no que é material. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu quero falar de tudo. Como cantou Lutero, eu quero falar de família, bens e prazer. Se o seu regozijo está atrelado a essas coisas, pobre alma é a sua. Sabe por quê? Porque estas coisas não podem ser a base da nossa alegria, não podem ser a base do nosso regozijo. Porque se a sua alegria está nessas coisas, você será consumido pela tristeza, pelo lamento e pela amargura quando perder uma delas. Quando perder uma delas. Perceba que é exatamente isso que acontece. Note que quem não ama verdadeiramente a Cristo, que não obedece ao primeiro e grande mandamento, segundo o Senhor Jesus, que disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas eu minto para mim mesmo. Eu me engano. Porque eu amo a Deus, se as coisas que eu amo acima dele, ele concordar. Se ele não concordar, então eu não amo. Então eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Você quer ver um exemplo disso? Vejam a quantidade de pessoas que sofrem e que entram em depressão por causa da perda de um ente querido, pela morte de um ente querido. Seja pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, neto. Porque perde uma função no seu trabalho, porque é demitido. Porque perde uma condição, um status social. Observe que quando isso acontece com essas pessoas, que colocam nessas coisas a razão da sua alegria, elas se tornam amarguradas, tristes, depressivas.
Elas nunca se recuperam, elas nunca superam aquele momento. Dia após dia, elas ficam remoendo aquilo. E por que elas fazem isso? Porque elas perderam a razão da sua alegria. Aquilo era o seu Deus verdadeiro. E aqui, meus irmãos, eu não estou criticando aqueles que experimentam a dor da morte, da partida de um ente querido, da quebra do vínculo, da rotina de alguém, de maneira nenhuma. Afinal, quem ficaria indiferente à morte de um pai, de um filho, de um neto, de um irmão? Certamente nós nos entristecemos, mas logo somos restaurados pela esperança em Cristo Jesus. Porque a razão da nossa alegria e do nosso contentamento não estão nessas coisas, mas nele que vive eternamente. E nós superamos, sabe por quê? Porque somos tomados de alegria, e conforto e consolo por ele. Mas eu falo, meus queridos, com respeito àqueles que sofrem a perda e nutrem a tristeza, a amargura, a murmuração dia após dia da sua vida. Lamentam todos os dias e maldizem a vida e até mesmo a Deus. Em suas atitudes, vejam, elas revelam o ídolo do seu coração e a cadeia em que a sua alma foi enclausurada. É como se perder o emprego, perdesse a razão de viver. Perdi o meu marido, perdi a razão de viver. Perdi minha mãe, perdi a razão de viver. Perdi um filho, perdi a razão de viver. Deixei de ser rico, perdi a razão de viver. Então todos os dias são dias de trevas. Todos os dias são pesarosos na vida destes. Meus irmãos, as falsas esperanças são como meteoros que iluminam os céus da alma por um breve momento, apenas para depois deixar a escuridão mais intensa em você. Como diria Thomas Menton, são como flores em árvores infrutíferas, aguardando aos olhos por um tempo, agradam, é belo. Mas, depois de um breve momento, perdem a cor, a vivacidade, apodrecem e se desfazem. Eu digo, meus irmãos, poucas coisas são mais angustiantes do que a perda da esperança. E por isso eu vos digo, o homem nunca pode ser totalmente feliz se a sua esperança for dirigida às coisas passageiras e moribundas desta era. A menos que ele tenha, veja, a menos que ele tenha razão para acreditar que o objetivo que ele espera alcançar, realmente ele alcance, ele não pode se alegrar em sua esperança. É por isso que eu amo o livro dos Salmos. Porque os salmistas eram homens como eu e vocês, seres humanos como eu e vocês, que enfrentaram dificuldades como eu e vocês enfrentamos todos os dias nas nossas vidas, e talvez eles tenham enfrentado dificuldades ainda maiores.
É nesses momentos que eu olho, por exemplo, para Davi, quando escreve lá no Salmo 40. Abra sua Bíblia aí no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1, Davi diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Veja, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso significa restaurou minha alegria. Davi diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança, a sua alegria, e não vai atrás dos ídolos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, irmãos, lá no capítulo 4, ele diz: é por termos esperança em Cristo que não nos entristecemos com os demais frente à implacável morte. Vejam as tribulações da vida, meus irmãos. As tribulações da vida fazem parte da peregrinação da vida cristã. Mas, pastor, por que as tribulações fazem parte das nossas vidas? Porque uma vez que o mundo nos odeia, e nos odeia porque odiou o nosso Senhor, uma vez que somos perseguidos, e somos perseguidos por quê? Porque perseguiram ao nosso Senhor. Uma vez que somos injuriados, caluniados, e por que sofremos isso? Porque injuriaram e caluniaram o nosso Senhor, o Rei da Glória, o justo Senhor Jesus Cristo. O que nos faz pensar que sermos seus discípulos não sofreríamos também? E até nisso, irmãos, vejam, até nisso vemos a misericórdia de Deus, porque o Senhor usa da tribulação para produzir em nosso coração perseverança. Ora, lembre-se do que Paulo disse aqui aos Romanos, lá no capítulo 5. Versículos 3 ao 5, ele diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é à toa que por diversas vezes em suas cartas, o apóstolo Paulo vai fazer referência às aflições que ele mesmo teve de suportar, como nós podemos constatar em 2 Coríntios 1, Efésios 3, 1 Tessalonicenses 3, e não só os sofrimentos dele, mas também os sofrimentos dos crentes, nos mais diferentes aspectos da vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1. Veja o que diz Paulo nos versículos 4 a 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 7, ele diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação,
Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora vá para 1 Tessalonicenses 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses 1, versículo de número 6. Paulo diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, veja, com a alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, observem que estes sofrimentos assumem a forma de perseguições. E somos lembrados o tempo todo pelas Escrituras que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós podemos constatar isso em 2 Timóteo 3, Romanos 8, 2 Coríntios 12, 2 Tessalonicenses 1. Além disso, as Escrituras também nos dizem que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Apocalipse 7, 14, irmãos. Logo, a exortação que Paulo faz aqui neste versículo evoca a necessidade de paciência e perseverança naquilo que permeia a vida daqueles que amam a Deus. Porque esse vínculo, irmãos, só pode ser estabelecido se houver amor. Por isso é que ele começa o capítulo 9 dizendo que o amor seja sem hipocrisia. Se não há amor, você não vai obedecer nenhuma dessas exortações. Através de tudo isso, veja, está envolvido esse ponto. O ponto anterior que começamos o sermão de hoje. E veja aí, quão importante se torna a última exortação também aqui nesse versículo de número 12, quando Paulo diz: na oração sejam perseverantes. Ora, Lucas já havia escrito sobre isso em Atos capítulo 1. Paulo mesmo, por reiteradas vezes, vai falar sobre isso. Por exemplo, em Colossenses 4. E de acordo com o que ele diz aqui, a perseverança em meio às tribulações é medida por meio de nossa diligência em oração. A geração de hoje ora muito pouco. A geração de hoje não gosta de dobrar joelhos. A geração de hoje não gosta de dedicar tempo para orar ao Senhor. Esquecem-se de que, como diz John Murray, a oração é o instrumento determinado por Deus para o suprimento da graça suficiente para toda circunstância e particularmente contra o desencorajamento de coração a que somos tentados pelas aflições. Porque quando queremos servir ao Senhor, veja, as dificuldades logo se apresentam. E o que é que a gente faz? Eu não vou fazer isso não, porque é muito complicado. Eu comecei a sofrer. Aquele que detém o amor de Deus no seu coração, ele não pensa assim: veio o sofrimento, dobra o meu joelho e ora ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de mim. Ó Senhor, não vire o teu rosto. Ó Senhor, acode-me, pois estou deveras perturbado. Percebam, meus irmãos, que as três coisas se interligam aqui: alegria, paciência e perseverança.
A alegria está interligada à esperança, à paciência, à tribulação, e por sim à perseverança, à oração. Quão terríveis são as tribulações se nós não tivéssemos esperança em Cristo. Quão terríveis elas seriam. Quão insuportáveis seriam as perseguições se não tivéssemos paciência para vencê-las. Como perseveraríamos sem o consolo da oração? Por isso eu digo, louvado seja Deus que não deixou o seu povo na ignorância. Porque, meus irmãos, acaso não encontramos essa mesma tríade que Paulo nos traz aqui no versículo 12, no livro dos Salmos? Não encontramos essa mesma tríade? Veja, no Salmo 69, o salmista inicia a sua oração expondo toda a sua aflição ao Senhor. E como é que ele conclui? Ele conclui dizendo a Deus: porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Ora, ao lermos e cantarmos os salmos canônicos da Escritura, percebemos que os salmistas nos fazem não apenas ver, irmãos, mas também sentir a realidade da vida dos filhos da aliança. E aí, parafraseando João Calvino, somente aqueles que aprenderam a buscar a sua felicidade no Senhor, com o fim de reduzir e aliviar as asperezas e amarguras da vida, com a consolação da esperança, se sujeitarão calma e tranquilamente a vivê-la. Eu ainda digo mais a cada um de vocês, meus irmãos, nessa manhã hoje aqui. Os salmos, não apenas quando lidos e cantados, nos fazem enxergar essas coisas, mas também quando orados, nos fazem enxergar a profundidade de nossos pecados, a grandeza de Deus, a beleza da fé, a alegria da esperança, a perseverança na tribulação, o consolo na angústia, a graça, o amor e a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Exerçamos, portanto, a fé que Deus nos entregou, o amor com o qual Ele nos amou e o Espírito tem operado em nós, a esperança que Cristo nos assegurou e a graça de Deus que nos move em todas elas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Verdadeiramente as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por nos falar acerca da importância do amor, da oração, Senhor, da alegria na tua presença. Quão maravilhoso és tu, Senhor, que por nos conhecer, saber de nossas fraquezas, nos ama e nos concede o teu Santo Espírito para habitar em nós, para ser a nossa força, Senhor, para cumprir tudo que tu tens nos ordenado. Ajuda, Senhor, nossas pobres almas. Necessitamos de Ti, Senhor, e da Tua graça. Que as Tuas palavras hoje aqui lidas e pregadas, Senhor, sejam refletidas nas nossas ações do dia a dia. Que suportemos as tribulações. Que ancoremos a razão da nossa alegria em Ti, Senhor, na esperança da Tua vinda e do dia glorioso no novo céu e na nova terra.
Ah, Senhor, arranca de nós todo tipo de trevas e nos concede mais da tua luz e da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E amém.